Nós temos uma aula aqui agora sobre atendimento personalizado, né? Ela junta um pouquinho sobre a questão da empatia, autoridade, você saber se comunicar de forma educada, a etiqueta, né? E muitas vezes a gente precisa também parar de fazer esse pavor sobre como atender bem o cliente, né? Não significa que eu tenho que falar de forma correta, quadrada, objetiva, para que o cliente me respeite. Não, eu preciso entender literalmente quem é o meu cliente. E a questão da linguagem corporal vai te ajudar a fazer isso. Então, a gente já falou em algumas aulas aqui, você vai perceber que nós vamos unindo cada vez mais os conteúdos. Uma aula sendo uma somatória com a outra. E por que isso é importante? Nessa aula de atendimento personalizado, quando você identifica e sabe ler o seu cliente, tudo muda. Por quê? A partir do momento em que você está à frente daquela relação, ou seja, você já conseguiu ler o seu cliente, compreender o seu cliente, qual é a necessidade dele, você consegue criar uma conexão muito mais rápida. Então, o atendimento personalizado, por qualquer motivo que seja, como eu falo, se é numa entrega de delivery, se é num atendimento do Uber, se é uma prestação de serviço específica, arrumação de casa, alguma coisa, se é numa panificadora, restaurante, aonde for. A partir do momento em que eu tenho a oportunidade de me conectar com o cliente, porque eu entendi a necessidade dele, eu vou gerar uma experiência. E esse é o nome dessa aula, tá? Experiência. Nós precisamos entender. A partir do momento que eu gero uma experiência, eu gero uma lembrança. Gerando uma lembrança, eu gero um sentimento. E quando eu gero um sentimento, eu crio uma história. E histórias, a gente sabe como é que é, a gente conta histórias. As histórias só são contadas porque nós lembramos dos fatos, porque isso gerou um sentimento em nós. Então, a partir do momento em que um cliente entra no seu estabelecimento, vai até você, seja no carro, como eu citei na aula anterior, entrando de você se virar, olhar nos olhos dele, isso faz muita diferença. Por quê? A partir do momento em que eu gero uma conexão com o meu cliente, eu estou criando uma carteira de clientes. E essa carteira de clientes vai me ajudar a chegar no próximo estágio, que seria coordenar uma loja, uma empresa, um negócio ou até uma posição de gerência, diretoria e por aí vai. O que eu posso deixar bem claro para você nesse vídeo? Eu já tive centenas, tá, de experiências com estrangeiros aqui no Brasil. Tá? Eu já tive lá fora também, mas aqui no Brasil é o nosso momento aqui agora. E o que eu percebi? Existem níveis de pessoas que estão dispostas a trabalhar. Tá? E o que seriam esses níveis de pessoas? Existem pessoas que vieram de outros países que falam 2, 3, 4 línguas, são formados, são engenheiros, tem até médico trabalhando aqui. E nós chamamos esses trabalhos de subempregos. Por quê? Porque você veio de outro país com uma qualificação e não está, propriamente dito, sendo reconhecido por isso. E por que eu estou falando isso para você? Porque se você tem esse diferencial, você sabe que isso literalmente pode te colocar um passo à frente quando você estiver trabalhando em alguma coisa. E eu tive uma experiência com uma atendente, não vou citar aqui o nome do estabelecimento, mas era Maria o nome dela. Ela era nova, ela tinha seus 36, 37 anos e ela entendia, ela foi me atender no restaurante, ela entendia de vinhos. E quando eu cheguei nesse estabelecimento e pedi por um vinho específico que eu gosto, e era um vinho, olha a importância da informação aqui. Eu cheguei num estabelecimento, pedi um vinho aqui no Brasil, pedi um vinho alemão, que foi feito na Alemanha, porém a uva do vinho era australiana. Então, são características bem importantes. Lembra que a gente falou nas aulas anteriores sobre conhecer o seu produto? Então, aqui está a importância de você criar um relacionamento com o seu cliente. Eu conheço o dono do estabelecimento e eu fiz elogios para o dono do estabelecimento porque ela fez isso comigo. E qual foi a atitude que ela teve? Quando eu perguntei sobre o vinho que eu gosto, ela falou assim para mim: olha, eu vou verificar se nós temos, mas eu acredito que ele acabou. Eu já volto. Ela saiu e quando ela voltou, ela não me voltou com uma negativa, com algo ruim, falando para mim assim, ó, não tenho. Ela voltou com uma experiência. Por quê? Ela volta com uma garrafa na mão, que eu não conhecia, e ela fala assim, ó, ela já tinha perguntado meu nome, por isso que eu falo sobre a importância da etiqueta. Ela falou assim, senhor Daniel, o vinho que você me pediu é o Riesling, né, que ele ele é australiano, esse daí em específico. Ele falou assim, ó, não temos.
tá? Porém, eu trouxe esse daqui, que é um chileno, é a mesma uva que o senhor pediu daquele vinho lá, e acredito que vale a pena você experimentar, porque ele é a mesma faixa de preço e todas as pessoas que bebem ele fazem boas críticas. Ou seja, se ela chega para mim e fala assim, não tenho vinho, eu não ia consumir um ticket médio um pouquinho maior, porque eu não ia tomar vinho. Mas ela chegou e me ofereceu uma solução através do meu problema, porque a partir do momento que eu não tenho aquele vinho, tem um problema para mim, eu não consegui aquilo que eu gostaria naquele ambiente. Então ela vem, traz uma solução para mim, entrega essa solução e, pasmem, era melhor do que o vinho que eu tomava. E eu acabei mudando o vinho por causa dela. Então a Maria me fez ter uma experiência muito boa, porque além dela entender a minha necessidade, ela resolveu o meu problema, ou seja, ela estava interessada em resolver a minha situação. E ela percebendo que eu era muito específico no vinho que eu pedi, ela foi lá e trouxe uma solução literalmente que criou uma fidelidade comigo. Então hoje, quando eu chego no estabelecimento e eu pergunto por ela, se ela estiver de folga ou até se ela tiver saído, o que acontece? As recomendações dela serão boas, porque o dono do estabelecimento vai lembrar, poxa, se estão pedindo por ela, é porque ela é boa. E se um dia precisarem de um atendimento personalizado, adivinha para quem que eles vão ligar? Por ela. E se ela estiver ainda trabalhando no local, quem que vai ter destaque, quem que vai crescer? Não é à toa que ela está há 4 anos no Brasil e ela começou com serviços gerais e hoje ela é uma gerente responsável de uma grande franquia de panificadoras aqui da minha cidade. Então ela soube se destacar porque ela faz além do que pede, ela faz além do que os problemas podem trazer, como a gente já falou em algumas aulas ali também, né, do conflito, porque às vezes a pessoa chega, eu convidei uma pessoa para tomar aquele vinho, não tinha o vinho, eu posso sair de lá frustrado e nunca mais voltar. Ou, se for minha primeira vez, ou a segunda, ou a terceira, eu nunca mais pedir aquele vinho porque eu tive uma negativa. E ela criou uma experiência personalizada, porque hoje eu chego lá, ela me chama pelo nome, ela sabe, dependendo do horário, o que eu vou comer, o que eu vou beber, e isso faz a diferença entre aumentar o ticket do restaurante. E por que isso é importante? Porque o restaurante paga o nosso salário. E se eu tenho o meu ticket sendo aumentado, não só vou me destacar em posição, posso crescer como ela fez, como ela conseguiu, mas também posso melhorar o meu salário e meu ganho financeiro ali. Tá bom? Então é muito importante. Ah, Daniel, eu posso usar isso somente com restaurantes? Não, em qualquer local. Você precisa se conectar com o seu cliente o mais rápido possível, para que você perceba a necessidade dele, o mais rápido possível, para que você perceba a necessidade dele e, não atingindo o objetivo que ele esperava, você resolva essa solução com uma solução mais rápido possível e talvez querendo até uma grande experiência. Isso vai fazer com que ele crie esse sentimento por você. Tá? Então, atendimento personalizado é muito difícil, tá? E na prática, como que eu vou lembrar de todos os clientes? É muito difícil. Mas na prática, você vai fazendo isso no dia a dia, você pode até não lembrar do nome às vezes, mas você vai lembrar o que ele pediu, se é um cliente frequente ou não, e independente de qual seja o seu serviço. Se é um serviço recorrente, principalmente, você precisa criar métodos para que você lembre desse cliente em si, tá? Às vezes eu acabo sendo meio repetitivo aqui, mas é muito importante para que você entenda a importância da informação. Se você se conecta com o seu cliente se conecta com você. E isso acontecendo no Brasil, principalmente, acontece muito de haver elogios, né, em off, alguma sugestão, alguma box que eles colocam ali, uma caixinha de sugestões, agradecendo pelo atendimento. E isso vai ser diferencial para você crescer no teu ambiente de trabalho, tá bom?